próxima semana é realizado o terceiro balcão Empregabilidade PCD em Rio Preto. Além dessa ação pontual, a Secretaria da Pessoa com Deficiência mantém um programa constante de vagas para pessoa com deficiência. O psicólogo do Departamento PCD, Everton Maurício Alves, está aqui com a gente no estúdio e fala mais sobre esse projeto. Boa tarde, Everton. Como é que funciona o Departamento de Vagas de Emprego para pessoas com deficiência? Boa tarde. Esse trabalho nós realizamos por meio do nosso departamento, o Departamento da Pessoa com Deficiência, que é da Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. Esse é um dos serviços que são ofertados no departamento. Esse é o Programa de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. O programa ele existe desde 2011 e o nosso objetivo é facilitar o acesso das pessoas com deficiência às vagas de trabalho. E aí nós fazemos uma articulação com empresas parceiras para que possamos facilitar esse processo de inclusão. Sim, porque as empresas têm que cumprir também uma legislação de empregar pessoas com deficiência. Então, elas formam essa parceria com vocês, é isso? Exatamente. A lei de cotas, ela existe há mais de 30 anos e ela contempla que empresas que têm a partir de 100 colaboradores, precisam contratar de 2% a 5%, de colaboradores com algum tipo de deficiência ou reabilitados do INSS. Quem pode se cadastrar e como é que funciona esse cadastramento, Everton? Esse cadastramento ele é feito no nosso departamento, na Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, e aí a pessoa vai até a secretaria ou faz um contato inicial por telefone para que possamos orientar em relação aos documentos que são levados, Essa pessoa ela precisa apresentar algum tipo de deficiência. E no atendimento, nós solicitamos um laudo caracterizador da deficiência. Esse laudo, ele é modelo do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Economia, que detalha a deficiência. Se for, por exemplo, uma pessoa com deficiência física, é necessário que conste as limitações que essa pessoa apresenta, quais são as adaptações necessárias para que realmente ela consiga desempenhar a atividade. Então, o médico especialista, normalmente que nós solicitamos, ele vai preencher esse laudo caracterizador para que essa pessoa tenha acesso a essas vagas. Esse é um dos primeiros passos. Tá. As empresas também fazem cadastro ou vocês buscam essas empresas? Como que funciona esse cadastro da empresa? Existem as duas formas. Nós fazemos a busca ativa de vagas, então nós sempre estamos em contato com os veículos de comunicação, as mídias, para poder entender quais são os anúncios que estão sendo vinculados para que nós possamos buscar essas empresas. E nós fazemos um contato por telefone ou por e-mail, pelo WhatsApp, agora que nós temos também, para que possamos fazer esse primeiro contato. Muitas vezes nós vamos até essa empresa para conhecer o ambiente, conhecer a estrutura, verificar se existe alguma necessidade de adaptação no ambiente, porque não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar ao ambiente, são as empresas que precisam fazer as adequações para receber as pessoas com deficiência. E aí nós fazemos nesse momento muitas orientações, muitos relatos de experiências anteriores, tendo em vista que o programa já existe desde 2011, Então muitas coisas já aconteceram, E aí devido a esse processo a gente consegue estreitar esse canal, onde a gente consegue, após o processo de avaliação desse perfil, da pessoa com deficiência, a gente foca no quê? Na potencialidade que ela apresenta. Quais são as vantagens, as qualidades, as características, aquilo que ela faz de melhor, para que nós possamos encaminhar essa pessoa para as vagas mais compatíveis nas empresas que têm vagas disponíveis. Vocês conhecem, então, o panorama, de quais as empresas, quais as vagas. Quantas vagas vocês têm disponíveis hoje? Quantas? Você tem uma noção de quantas já foram preenchidas por meio do projeto? Olha, a gente pode levantar detalhadamente, mas normalmente, no ano, cerca aí de 90 pessoas com deficiência são recolocadas no mundo do trabalho ou primeiro emprego, ou inserida, recolocada ou inserida no primeiro contato. Então, são muitas empresas, em diversos segmentos que nós temos,
que participam, então, do nosso programa de empregabilidade. Everton, e quais são as maiores dificuldades para o preenchimento dessas vagas? Muitas vezes, nós encontramos dificuldade em relação à qualificação exigida. Então, muitas vezes, algumas empresas buscam pessoas com deficiência pouco deficientes, vamos dizer assim, né? Que muitas buscam nesse perfil, e que tem qualificação em relação a cursos específicos na área, conhecimento avançado, por exemplo, informática, Excel, o pacote Office. E nós sabemos que muitas das pessoas com deficiência não possuem, por exemplo, o ensino médio. É também do nosso trabalho fazer orientações, encaminhamento para ofertas de cursos, qualificação profissional e também para que essa pessoa conclua, por exemplo, o ensino médio e continue seus estudos. Então, uma das barreiras é essa. Aí a gente já entra, então, no balcão de empregabilidade, porque uma das coisas que a gente estava conversando é que vai ter curso, né? Isso. Inscrições para curso. Então, fala um pouquinho para a gente como que funciona o balcão. O nosso balcão, no dia 24, será a nossa 3ª edição. O balcão funciona da seguinte maneira: as pessoas com deficiência vão para o espaço da ARA, que é a Associação de Reintegração Assistencial, que é o local onde executa-se o nosso balcão. E a ARA é a parceira, né, da Secretaria que executa, então, o serviço de atendimento e referência às pessoas com deficiência. E lá no balcão, as empresas ficam em mesas que são disponibilizadas no salão principal da ARA. E cada empresa tem um espaço específico para poder receber essas pessoas para serem entrevistadas. Quem compõe as mesas são profissionais de recursos humanos, da área de gestão de pessoas, gente de gestão das empresas parceiras. Então, essas empresas elas já foram convidadas, selecionadas. Inicialmente, nós convidamos várias e aí a gente foi mapeando, né, as empresas participantes e elas estarão lá no local. A pessoa com deficiência tem a oportunidade de ser entrevistada, por exemplo, por 6, 7 empresas no mesmo dia. E para a empresa é muito bom, porque ela já tem todos os candidatos ali, já agrupados, aguardando ali para o processo. Facilita a vida de todo mundo, né? Muito. E aí a pessoa que poderia, por exemplo, se ela fosse em uma entrevista, em uma empresa específica, ela faria apenas uma. Lá ela tem a oportunidade de fazer 6, 7 entrevistas. Sim. Qual foi o resultado dos balcões anteriores? Olha, foi muito bom. Teve algumas vagas que foram fechadas logo na primeira semana após o balcão. Inclusive vagas no formato home office. Então, alguns colaboradores, algumas pessoas com deficiência que agora são colaboradores dessas empresas, estão, por exemplo, trabalhando em suas casas, executando as atividades home office, e estão amando. E, por exemplo, em relação à questão do segmento do varejo, atacarejo, que são locais que as pessoas com deficiência muitas vezes trabalham, também tivemos um sucesso bom. Teve várias pessoas que inicialmente participaram do balcão, depois de um tempo foram contatadas novamente, dizendo que foram aprovadas, né, para trabalhar em empresas, por exemplo, como supermercados. E tudo resultado dos nossos balcões. As empresas também podem procurar vocês durante o balcão ou tem que ser antes? Nós pedimos para que procure antes. Caso alguma empresa vá no dia do evento para conhecer, de repente, a dinâmica, será bem-vinda também e nós cadastraremos e faremos o contato para participar dos nossos próximos balcões. E também articularemos para que essas empresas abram as vagas conosco, para que a gente possa também ir na empresa, visitar, conhecer, para poder encaminhar essas pessoas. Reforçando então, Everton, como é que as pessoas fazem para participar do balcão? Primeira coisa, ela precisa entrar em contato conosco na secretaria. Passa o telefone, por favor. Sim, é o 3222-2041. Esse é o nosso telefone fixo. Nesse contato, nós podemos informar o e-mail, que é o nosso emprego.pcd@riopreto.sp.gov.br. E nós temos também o nosso WhatsApp, que depois a gente vai também informar para essa pessoa nesse primeiro contato, para que nós possamos enviar o link. Esse link pode ser enviado por e-mail ou pode ser enviado pelo WhatsApp. E aí é um formulário eletrônico onde a pessoa, no próprio celular, vai colocar as informações. Pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva,
tem o apoio da Central de Interpretação de Libras, no caso da pessoa com deficiência auditiva, pessoas surdas, etc. Ela consegue ter o apoio dos intérpretes da nossa secretaria. No caso, nós temos 3 intérpretes lá disponíveis que vão auxiliar a pessoa com deficiência auditiva também a fazer o preenchimento caso ela tenha alguma dificuldade. Ou qualquer pessoa que tenha qualquer dificuldade, nós auxiliamos no preenchimento dessa inscrição. Você falou sobre como funciona o balcão, mas a gente se esqueceu de dizer que também ali vai ter inscrições de curso, né? Exato. A gente ficou devendo essa informação. Quem quiser, que cursos são esses? Como é que vai funcionar? Nessa edição do balcão, em parceria com a Rede de Reabilitação Luci Montoro, por meio de um projeto novo, que é o projeto Emprego Apoiado, serão ofertados cursos na área de telemarketing, informática, artesanato, corte e costura. Então, terão várias oportunidades onde a pessoa com deficiência poderá conhecer os cursos, inclusive se matricular. Joel, muito obrigada, viu? Sucesso lá para o balcão, que muita gente saia empregada e que abra muitas vagas para todo mundo. Muito obrigado.